Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada nós vimos um pouquinho sobre pronomes, os possessivos, né, que indicam posse. Nós também conhecemos alguns pronomes pessoais do caso reto, né, como vocês podem observar na tela, que são eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esses pronomes, eles são agentes, geralmente, né, são agentes da ação expressa pelo verbo. Vamos entender isso com exemplos. Nós temos aí a primeira frase: as minhocas arrasaram os adversários. Como eu vou saber quem é o agente da ação, ou seja, quem está praticando a ação da frase? E aí eu também posso chamar isso de sujeito da frase, tá? Qual é o sujeito da frase? Vamos fazer uma perguntinha. Se ali está escrito, as minhocas arrasaram os adversários, eu posso fazer uma pergunta, um questionamento. Quem foi que arrasou com os adversários? De acordo com a frase, foram as minhocas, ok? Então, as minhocas é o sujeito da frase, é o agente da ação da frase, que está praticando a ação dessa frase, ok? Então, eu posso pegar esse termo, as minhocas, e substituí-lo, trocar esse termo por um pronome pessoal do caso reto. No caso aí, as minhocas, eu não poderia substituir por eles, por exemplo, porque é um pronome no masculino. Eu posso substituir por um pronome no feminino e também no plural, porque eu estou falando de mais de um elemento, né? As minhocas. Então, as minhocas, eu substituí por um pronome que é o pronome elas. Elas arrasaram os adversários, tá? Então, os pronomes pessoais do caso reto, geralmente eles são usados para essa troca. Eles substituem o agente da ação, como aí nesse caso que nós acabamos de ver. Agora, nós temos aqui as seguintes frases. Nós precisamos ganhar o jogo. E essa mesma frase está reescrita, só que nós temos aí um pronome diferente. Nós precisamos ganhá-lo. Ganhar o quê? De acordo com a primeira frase, ganhar o jogo. Quando nós precisamos substituir o complemento de um verbo, nós usamos um outro tipo de pronome, que é o pronome oblíquo, tá? Então aí eu peguei o verbo ganhar da primeira frase, e aí nós complementamos esse verbo com um pronome oblíquo, porque nós estamos nos referindo ao jogo, né? E aí a frase ficou, nós precisamos ganhá-lo. Então hoje é isso que nós vamos conhecer, os pronomes oblíquos. Eu quero que vocês observem então esse quadrinho, tá? E aqui nós temos os pronomes pessoais do caso reto, que vocês já conhecem, e os pronomes oblíquos, que são me, te, se, o, a, lhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Agora, eu reproduzi aqui a tabela com os pronomes oblíquos, porque nós temos alguns casos especiais, tá bom? Então, quando nós temos verbos que terminam em z, s ou r, os pronomes o e a no singular, que são esses aqui marcados em amarelo, eles se transformam em lo e lá, ok? Quando os pronomes estão no plural, os e as, eles se transformam em los e las, mas só no caso em que verbos terminam com z, s ou r. Vamos a alguns exemplos. Primeira frase, vou trazer os cachorros hoje. Observem que o verbo da frase trazer, que indica uma ação, termina em r. Então, quando eu reescrevo essa frase com um pronome oblíquo, eu tenho o seguinte termo, vou trazê-los hoje. Então, o pronome os, né, porque está no plural, tô falando dos cachorros, os cachorros, mais de um elemento, ele se transforma em los e também ganha um acento aqui na vogal, tá bom? Segundo exemplo, devo comprar a casa antes que o preço aumente. Observem que o verbo comprar termina em R. Então, eu tô falando de um elemento, comprar a casa. Então, o pronome a, ele se transforma em lá. Então, devo comprá-la antes que o preço aumente, tá? Quando os verbos são terminados com som nasal, né, que vocês já viram nas aulas anteriores, os pronomes o e a, eles se transformam em no e na, e os pronomes os e as se transformam em nos e nas. Vamos aos exemplos. Aqui nós temos a frase, as pessoas davam o cachorro por perdido. Davam é um verbo aqui, ó, né, uma palavra que tem o som nasal no final. Então, vou reescrever essa frase com um pronome, porque eu tenho aqui um verbo terminado em som nasal, tá? Então, eu preciso transformar o pronome oblíquo o para no. As pessoas davam no por perdido. Segundo exemplo, colocaram o menino na cadeira. Observe que colocaram é um verbo terminado com som nasal. Então, eu não poderia dizer colocaram o na cadeira. Eu preciso transformar o pronome oblíquo o, porque o verbo termina com som nasal. Então, eu preciso transformar ele em no. Colocaram no na cadeira.
Isso parece difícil? Sim, parece. São muitas regras? Também. Mas com as atividades, tudo se torna mais claro e mais tranquilo. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar pela página 36 da apostila, onde nós observamos um diálogo e nós temos aí algumas palavras em destaque, que são pronomes possessivos, que indicam posse. Vocês vão observar, vão ler essas falas e responder também as letras A e B, que estão bem fáceis. Aqui nós estamos trabalhando sobre os pronomes possessivos. Se vocês tiverem dúvida, consultem a página 35 da apostila, onde nós temos aí exemplos de pronomes possessivos. E a letra C também pede que vocês circulem os outros pronomes que indicam posse nesse diálogo aqui, ok? Então, além desses que estão em destaque, existem outros também que indicam posse, tá bem fácil. Aqui na atividade 22, vocês vão reescrever as frases, né? Substituindo as expressões que estão destacadas pelo pronome adequado. Lembrando que aqui nós estamos trabalhando pronomes possessivos, tá bom? Então, a frase A diz o seguinte: não quero mais ir à festa de Márcia. E aí você está falando de Márcia, você está falando dela. Então aqui nós vamos utilizar a forma contraída que eu expliquei para vocês no vídeo anterior. Então eu poderia utilizar não quero mais ir à festa dela. Então eu substituí de Márcia por dela, que também é um pronome possessivo, é uma forma contraída do pronome possessivo, tá bom? E vocês farão essa substituição até a letra D, ok? Na página 37, nós observamos uma tirinha do autor Luiz Fernando Veríssimo. Ele escreveu essa tirinha sobre o futebol, né? É uma série que ele fez sobre o futebol. E aí nós temos dois personagens que são duas cobras. E nós observamos também que uma delas está carregando uma bola, né? Isso indica, até mesmo pelo texto da tirinha, que eles estão jogando futebol. Essas duas cobras estão jogando futebol. E aí nós temos o seguinte texto: vamos massacrá-los. Vamos arrasar eles. Vamos, mas antes vamos acertar o pronome. Então, observem que lá no primeiro quadrinho, o personagem utiliza o pronome corretamente, massacrá-los, porque o verbo massacrar termina em R. Então, ele utilizou aí certinho o pronome los, correto. Já no segundo quadrinho, foi utilizado o pronome eles. Esse pronome existe? Sim, existe, né? Ele existe na língua portuguesa. Porém, dentro dessa frase, ele não está correto. Ele deveria dizer, ao invés de vamos arrasar eles, vamos arrasá-los. Ele deveria ter utilizado um pronome oblíquo, tá? Aí, na atividade 24, vocês teriam que fazer a substituição, né? Como você escreveria essa frase? Vamos arrasar eles. Você substituiria o pronome eles, que é um pronome do caso reto, por um pronome oblíquo. Então, você escreveria vamos arrasá-los ou vamos arrasar-lhes, ok? A atividade 25 pergunta o que acontece na tirinha. Como vocês puderam observar, né? Trata-se de uma história em que dois personagens, duas cobras, estão jogando futebol, mas o cerne, né, da história é que um dos personagens utiliza o pronome da forma correta, de acordo com a norma culta da língua portuguesa, uma norma correta, e um outro personagem utiliza o pronome de forma errada, de acordo com as normas da língua portuguesa, tá bom? Aqui na atividade 26, pergunto se vocês acharam a tirinha engraçada e por quê. Então aqui eu quero que vocês tentem identificar o humor dessa tirinha. Ela tem um humor sim, né? Vocês precisam descobrir qual é o humor, qual é a graça dessa tirinha, tá bom? Número 27. Por que na visão de um dos personagens é preciso acertar os pronomes antes de arrasar o time adversário? E aí, aqui vocês precisam pensar, né? Porque ele tá se preocupando mais em ganhar o futebol, ele está se preocupando mais em falar corretamente, em utilizar corretamente as normas da língua portuguesa, tá bom? Nós continuamos então na próxima página, onde nós já vimos essa explicação e passamos para a página 40, onde vocês precisam relacionar os pronomes. Vou explicar como vocês farão essa atividade aqui. Vocês vão consultar a explicação da página anterior, tá? Como? Como farão isso? Por exemplo, o pronome eu, que é o pronome do caso reto, ele faz associação ao pronome me, que é um pronome oblíquo. Então, vocês virão aqui nessa tabelinha. O pronome eu, que é a letra B, ele se refere, então, primeira pessoa do singular, eu se refere à primeira pessoa do singular me. Então, vocês vão ligar um pronome a outro, o pronome do caso reto ao pronome oblíquo. Então, eu se refere a me. Então, é só colocar a letra B aqui. Vamos a outro pronome aqui. Segunda pessoa do singular, no caso reto, eu tenho o pronome tu.
E no oblíquo eu tenho um pronome te. Então, tu e te estão associados. Então, eu vou olhar aqui, ó. O pronome tu, que é do caso reto, faz referência ao pronome te, do caso oblíquo. Então, é só associar as letrinhas. Mais um. Eu tenho na terceira pessoa do singular o pronome ele ou ela, né? Forma masculina e feminina. E eu tenho também os pronomes se, o, a e lhe. Então, eu vou achar aqui primeiro o pronome ele ou ela. Eu tenho ela aqui. Vamos ver qual faz referência, ó. Pronome a faz referência ao pronome ela, ok? Aqui na atividade 29, vocês têm que completar as frases com os pronomes adequados conforme os parênteses. Frase A, ele deu o livro, e aí vocês precisam encontrar um pronome que esteja na primeira pessoa do singular. Como vocês farão isso? Consultando a tabelinha da página que eu acabei de dizer. Então, se eu preciso achar um pronome na primeira pessoa do singular, eu tenho tanto o pronome eu quanto o pronome me, tá? Vamos ver qual se encaixa corretamente. Eu deu o livro. Não concordou, né? Agora, se eu utilizar o oblíquo, ele me deu o livro. Concordou, ok, está na primeira pessoa do singular e se encaixou perfeitamente na frase. Correto, então vou utilizar esse. Frase B, eu preciso achar um pronome na terceira pessoa do plural. Então vamos lá, vamos ver quem está na terceira pessoa do plural. Terceira pessoa do plural aqui embaixo. Eles, elas, se, os, as e lhes. O pronome oblíquo lhes se encaixa perfeitamente nessa frase. Eu lhes concedo um desejo. Então é só vocês irem associando os pronomes da tabela, vocês podem ir consultando, porque isso vai fazer com que vocês aprendam. E aí encaixem na frase corretamente. E leiam a frase para que vocês percebam se está correto ou não. Aqui vocês vão reescrever as frases, substituindo as palavras destacadas pelos pronomes oblíquos adequados. Nós vamos fazer essa atividade juntos para que vocês não tenham dúvidas. Vamos analisar cada caso. Letra A. Ele não ajudou o jogador. Primeiro, o verbo da frase, não, que é ajudou, não termina com R, com S, nem com Z. Também não termina com som nasal. Então, eu preciso analisar a palavra em destaque, o termo em destaque, que é o jogador. Então, eu estou falando de um pronome que está na terceira pessoa do singular, porque o jogador se refere a ele, né, e está no singular. Vamos lá, vamos observar então. Aqui eu tenho no quadro, ó, ele, né? O jogador se refere a ele. Então eu tenho os pronomes oblíquos para usar: o se, o a e o lhe. Eu posso usar um desses quatro, desde que um deles se encaixe perfeitamente na frase. Então eu poderia reescrever a frase: ele não o ajudou. Então eu utilizei o pronome o, me referi a um elemento masculino também no singular, tá bom? Letra B, colocaram a xícara sobre a mesa. Observe que o verbo colocaram termina em AM, que é um som nasal. Então, eu preciso transformar o pronome, né, na reescrita da frase em na, porque eu estou falando da xícara, um elemento e também no feminino. Então, eu colocaria assim, colocaram na, né, colocaram tracinho na sobre a mesa. Então, eu substituí colocaram a xícara por colocaram na sobre a mesa, ok? Letra C. Entreguei os cadernos. Os cadernos se refere a eles, terceira pessoa do plural, também no masculino. Então, eu poderia reescrever a frase da seguinte forma. Vamos olhar na tabela para que fique mais claro. Ó. Terceira pessoa do plural, eu tenho aqui os pronomes se, os, as e lhes. O os vai se encaixar perfeitamente, porque está no plural e também no masculino. Entreguei-os. Lembrando que a reescrita deve ser assim. Entreguei, tracinho, os, ok? Letra D. Analisar o texto é preciso. O verbo analisar termina em R. Então, já que termina em R, o pronome precisa ser lo, lá, los ou las. Então, vamos analisar o termo. O texto está no singular, um elemento só, e também no masculino. Então, eu vou utilizar lo. Analisá-lo é preciso, ok? Analisar, tracinho, lo, é preciso. Letra E. Eu vi a menina. A menina se refere a ela, ou seja, terceira pessoa do singular. Vamos olhar aqui, ó. Terceira pessoa do singular, ó. Ela. Então, eu tenho os pronomes oblíquos. Se, o, a e lhe. Ó, a se encaixa perfeitamente, porque aqui nós temos um termo que está no singular, apenas um elemento, e também no feminino. Então, eu posso reescrever a frase da seguinte forma. Eu a vi, ok? Letra F. Andressa vai comer os biscoitos. Observem que o verbo que é comer termina em R. Então, já que ele termina em R, eu preciso transformá-lo eu preciso usar o pronome lo, lá, los ou las. Vamos analisar o termo.
Os biscoitos está no plural, mais de um elemento, e também no masculino, ok? Então, vou utilizar no masculino lo, mas precisa ser no plural. Então, los. Andressa vai comê-los. Comer, tracinho, los. Ok? Então, de acordo com as atividades, vocês vão aprendendo mais sobre isso. É um pouco difícil, sim, né? Mas daqui a pouco vocês já estarão fazendo de forma bem natural. Vão olhar para a palavra e já vão conseguir desenvolver melhor essa questão dos pronomes oblíquos, tá bom? Então, nós finalizamos a aula por aqui hoje, na página 39, ok, crianças? Beijão para todos vocês e até a próxima!